No Rio, Tite não contará com De La Cruz contra o Bahia. No mercado... Para quinta-feira, pela Copa do Brasil, diante do Bahia, Plata está fora porque não foi inscrito a tempo nesta fase do torneio. Por outro lado, Tite recebeu boas notícias. Gabigol e Arrascaeta estão recuperados dos problemas na coxa e treinaram normalmente com o grupo. O zagueiro Léo Pereira também está apto depois de uma entorse no joelho. Só falta mesmo De La Cruz participar das atividades. E o atacante Pedro, que só volta em 2025, vai passar por cirurgia no joelho no fim desta semana. Aos poucos, o departamento médico vai esvaziando e Tite ganhando novas opções. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Vai falar sobre esse jogo aí quinta-feira contra o Bahia, né? No Maracanã, os desfalques que vai ter para esse jogo, as boas notícias que os jogadores que se recuperaram a tempo que vão jogar, né? Então vai ser uma prévia aí da escalação desse jogo contra o Bahia, né? Então assista ao final e não perca nada sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Em Porto Seguro, hein? Olha só que chique, de Porto Seguro para o Rio de Janeiro, de cabelo cortado, com as novidades do Flamengo. Tem desfalque pro jogo de amanhã, meu irmão? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Eu acho que eu trouxe o sol de Porto Seguro para cá, para o Rio de Janeiro, que tá um sol para cada um aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui no Taon. Vamos lá, o Flamengo do técnico Tite tem listas de desfalques, retornos e de possibilidades, Luiz. Vamos aos desfalques. De La Cruz está confirmado, fora do jogo, ainda se recupera de lesão, assim como o Michael. Os reforços, Alexandro, Plata e Alcaraz, também não estão à disposição do técnico Tite, porque eles não foram inscritos a tempo para essa fase do campeonato. Quem também não está à disposição é o atacante Carlinhos, porque ele já atuou por essa competição, né, pela Copa do Brasil, pelo Nova Iguaçu. Agora vamos aos retornos. Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira estão recuperados de lesão e à disposição de Tite. E agora existem as possibilidades, que são os jogadores que estavam atuando pelas seleções deles pelos jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Gerson, Fabrício Bruno, Varela e Eric Pulgar. Só depende da condição física deles para eles atuarem amanhã contra o Bahia. É isso. Volto com você, Luiz, pelo sol aqui do Carioca. Tá contigo. Até a próxima. É isso, a gente tem um pouco de inveja desse seu calor aí, viu, Diegão? Mas aqui em São Paulo, além de estar muito calor, tá seco, tem poeira pra tudo quanto é lado, não dá nem pra respirar. Bom trabalho pra você, boa quarta-feira e bom jogo amanhã pra toda a nossa equipe aí no Rio de Janeiro. 9h45 da noite, transmissão no Sport TV, na tela da Globo pra Flamengo e Bahia, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos pro lado tricolor, porque eu já tô vendo aqui do meu lado direito, o Thiago Lemos já está conosco. Como vem esse Bahia do Rogério Ceni, que além do placar reverso, tem toda a questão do tabu do Ceni, dos 13 jogos em que ele enfrentou o Flamengo, perdeu todos. Como que faz para mudar isso, Thiagão? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Fazendo história, né? O Bahia encara esse jogo como uma final, como uma decisão. E foi assim que o zagueiro Gabriel Xavier tratou a partida em entrevista coletiva no dia de ontem. Ele disse que trata-se do jogo de sua vida e que o elenco quer fazer história pelo Bahia. Mas assim, o Bahia precisa também não tomar gol de bola parada, né? Ele pediu atenção a essa situação. O Bahia, nas 2 derrotas para o Flamengo nesta temporada, sofreu gol de bola parada. Então o Tricolor treinou nos 10 últimos dias aí de descanso e preparação. O Bahia focou nesse trabalho de bolas paradas. Precisa vencer por um gol para levar a partida para os pênaltis, pelo menos, ou por 2 para se classificar diretamente para a semifinal de Copa do Brasil. O Tricolor bateu na trave 8 vezes nas quartas de final, jamais chegou às semifinais da Copa do Brasil. E aí continua não tendo, né, o atacante Biel e o volante Acevedo, mas o Bahia conta com os retornos não, né, mas que estavam com as seleções, o Santiago Arias com a Colômbia e o Lúcio Rodrigues com o Uruguai. Os 2 jogadores não atuaram nas eliminatórias, mas foram convocados e devem estar à disposição para a partida. O Arias, inclusive, é titular da lateral direita tricolor. E aí o Bahia tem outros tabus também, né? O Bahia jamais reverteu jogos fora de casa depois de perder o jogo de ida da Copa do Brasil. Conseguiu 4 classificações, mas revertendo a situação em casa. Rogério Ceni tem 13 derrotas aí contra o Flamengo, né? O Bahia não vence o Flamengo há 5 anos, são 9 jogos e 9 derrotas. Jamais venceu o Flamengo na Copa do Brasil, são 2 eliminações, 3 derrotas e 2 empates. E venceu pela última vez no Rio de Janeiro,
em 2011. São 13 anos, uma vitória no Newton Santos com gols de Tite, Dodô e Souza Caveirão por 3-1. Então, se o Bahia classificar, o Bahia consegue quebrar aí pelo menos 6 tabus, Luiz. É isso, a expectativa do torcedor tricolor é essa, fazer história no Maracanã amanhã. Tiagão, obrigado pelas informações, boa quarta-feira e bom restante de trabalho para você. Lá no GE. Globo tem tudo sobre esse duelo, tá lá GE. Globo, Flamengo e Bahia amanhã às 9h45 da noite, Flamengo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1-0. E quando eu falei Fluminense é Juventude, tá? Corinthians e Juventude, Vasco e Atlético Paranaense, com o mando do Atlético Paranaense. Desses 4 saem 2 semifinalistas. O Juventude eliminou o Fluminense, por isso o Fluminense veio aqui na minha cabeça. Um beijo para Cauê Dias, que está atento ao nosso Taon e acompanhando de perto. Seguinte... Para essa partida contra o Bahia, Arrascaeta e Gabigol vão voltar, estão treinando com o grupo, treinando bem. O Léo Pereira também, com aquela entorse no joelho já recuperado, treinando com a equipe. Mas o De La Cruz ainda não vai retornar, segue em recuperação da lesão na posterior da coxa direita, vai se recuperar e talvez nem jogue ainda no domingo contra o Vasco, clássico no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, seja preparado mesmo para os jogos contra o Peñarol na Copa Libertadores. Hoje também, à tarde, no Ninho vão treinar Gerson e Fabrício. De La Cruz está fora do jogo, não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida recentemente, não foi a campo nessa terça-feira, nem deve ir a campo nessa quarta-feira, e o jogo é na quinta, ele está fora do jogo. Por outro lado, o Tite tem as voltas de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Esses 3 foram desfalques recentemente, Arrascaeta e Gabigol por mais tempo. O Léo Pereira foi desfalque apenas na última partida do Flamengo por conta de um problema no joelho, enfim. Os 3 estão recuperados, estão à disposição da comissão técnica e aí o aproveitamento vai depender do técnico Tite. E sobre os convocados, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu publiquei, porque Fabrício Bruno, vamos lá, os convocados, Fabrício Bruno, Gerson, esses 2 da seleção brasileira. O Flamengo vai fretar um avião ainda na noite dessa terça, para que eles cheguem hoje, terça-feira, tá? Ao Rio de Janeiro, e vão treinar amanhã de acordo com o aproveitamento na seleção. Por que de acordo com o aproveitamento na seleção? Se os 2 jogarem por 90 minutos, o que eu acho muito difícil de acontecer, eles não vão treinar. Óbvio, vão fazer um trabalho regenerativo. Eu, para ser bem sincero, acho que o Fabrício Bruno nem entra em campo. Acho que já dei minha opinião aqui no canal, o Fabrício Bruno nem era para ter sido convocado pelo técnico Dorival Júnior, não sei nem por que chamou, apenas para um jogo. Ele já tem um monte de zagueiro lá e tem um monte de jogador que pode fazer a função de zagueiro. Achei totalmente desnecessário, só atrapalhou a vida do Flamengo. O Gerson, se jogar, não vai ser titular, se jogar vai entrar ali no segundo tempo, quem sabe jogar alguns minutos. Então, acredito nesses 2 aí amanhã lá no CT Ninho do Urubu treinando. Já Varela e Pulgar voltam de acordo com a programação de suas seleções. Não treinam amanhã, já está definido isso, mas podem ser aproveitados no jogo de quinta, dependendo das condições físicas. Vou dar a minha opinião. Desses convocados aí, eu acho que nenhum deveria ser aproveitado. Talvez o Fabrício Bruno, porque esse nem deve entrar em campo. Talvez o Fabrício Bruno. Eu acho que o foco do Flamengo tem que ser o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, que vive um bom momento, não perde a 8 jogos na temporada, e no meio da outra semana contra o Peñarol, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse tem que ser o foco do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, um clube que faz um investimento como esse, como vem fazendo, não só o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ponto. E se ganhar a Copa do Brasil, ótimo, comemorar título é sempre maravilhoso. Mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Inclusive ontem, eu até estava pensando que pode fazer sentido. Por exemplo, as Copas acabam antes da eleição, o Campeonato Brasileiro depois. Isso pode influenciar na decisão ou não sei, só estou levantando uma bola aqui pensando sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Além de La Cruz, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, com problema no tendão, Vinha, esses 2, e Pedro no joelho, esses 3 só voltam ano que vem. Michael, coxa direita, lesão grave muscular, só deve voltar em outubro aos gramados. E também o desfalque de Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E os reforços, Alexandro,
Alcaraz e Gonzalo Plata, esses não foram inscritos para essa fase da Copa do Brasil, ou seja, só podem ser aproveitados na competição se o Flamengo passar de fase. Para finalizar nosso vídeo aqui, o patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador. Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora falar agora sobre o Flamengo rubro-negro. Vai ou não vai contratar um atacante para o lugar do Pedro? Marcos Braz havia afirmado durante o fim de semana que o prazo para que o Flamengo tomasse essa decisão era terça-feira, mas uma reunião na segunda-feira, depois da apresentação do Plata, e nessa reunião que contou com homens do departamento de futebol, ficou definido que o Flamengo não vai contratar ninguém até o fim da janela. Existe a possibilidade de inscrição de atletas desempregados até 20 de setembro, embora o prazo para a Copa do Brasil tenha terminado na última segunda-feira e o prazo da Libertadores vá se encerrar na próxima sexta-feira. A avaliação do Flamengo é de que o jogador que mais agradaria entre os desempregados era o Anthony Martial, atacante francês de 28 anos de idade, ex-Manchester United. Foram dois os problemas. A questão financeira, é um cara que ganharia muito mais do que a realidade do Flamengo, e outro problema, a questão física, ele não joga desde dezembro, tem sofrido com uma série de lesões. Ou seja, você inflacionaria a folha salarial do seu clube, trazendo alguém que ganha muito mais do que os outros. E esse cara só teria condição de jogar no fim dessa temporada, e o Flamengo precisa de alguém para resolver seus problemas agora. Então, a tendência é que o Flamengo vá mesmo com o Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos se revezando na função do 9. Resta saber se o Gabigol assumirá o papel de destaque que ele já exerceu durante bastante tempo. Só para fechar sobre o Flamengo, De La Cruz será desfalque do jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Não conseguiu treinar na terça-feira, não vai haver tempo hábil para que ele esteja recuperado. Ora, Paz, e pode ser uma coisa engraçada aqui, ó. Tem uma matéria no Terra dizendo que a patrocinadora do Flamengo fez um post misterioso e indica reforço, né? Segundo a publicação, né, na rede social, que agitou aí a torcida do Flamengo, acredita que o clube possa estar perto de anunciar o Martial, né? Aquele que a gente tá falando para o lugar do Pedro e tal. E a gente sabe que não precisa, né? Grande verdade, mas aquele negócio, né, cara? É um jogador para compor o elenco ali também, né? Embora um jogador super caro e que não está jogando desde dezembro de 2023. Tem que chamar atenção quanto a isso, porque o cara vem com várias lesões aí nas últimas 3 temporadas, tá? Ó, com o departamento médico cheio, o Flamengo segue atento ao mercado, e uma publicação nesta terça-feira da Pixbet, patrocinadora master do Flamengo, agitou toda a torcida do Flamengo, que ligou ao post a uma possível contratação que possa estar chegando ao Flamengo. O post, né, fez a segunda pergunta: qual o melhor prato francês? E responde: ratatouille. Dessa forma, os torcedores ligaram a publicação à vinda do Martial, uma vez que o jogador é francês. Além disso, ele já estava no radar do Flamengo nos últimos dias, e principalmente após a lesão aí do Pedro, né, cara? E a Pixbet, né, chegou a fazer esse tipo de brincadeira em outra contratação do Flamengo, no Michael. Então tem coisa aí, né? Já fez com o Michael e deu, né? Então, no entanto, a patrocinadora acabou postando antes, né? No caso, o Michael foi antes, todo mundo meio que adiantou ali, né? Do clube do Flamengo anunciar oficialmente, né? Ó, como o Martial está sem vínculo com nenhum clube, ele pode ainda assinar contrato com qualquer equipe, tá? No entanto, os valores que ele estava pedindo tornaram-se um empecilho aí nas negociações entre Flamengo e o staff do Martial. Além de pelo menos 3 anos de contrato, ele pretende receber cerca de 2 milhões por mês. Dessa forma, a diretoria do Flamengo só vai avançar na negociação caso o valor diminua. O francês, né, começou sua carreira profissional lá na França, ganhou notoriedade na Inglaterra,
defendendo o Manchester United por 8 temporadas. Contudo, alguns problemas físicos afetaram Martial ao longo da carreira e está livre no mercado desde julho. Aos 28 anos, ele não atua desde dezembro do ano passado, tá? É novo, né? 28 anos, né? Só que tem que ver essa questão das lesões aí, né? Então, né, provavelmente a Pixbet deve, se ela tá anunciando isso, ela deve ajudar a arcar com o salário do cara, alguma outra coisa aí, né? Então tem coisa aí, né? Se fez com o Michael e era o Michael, bem provável que apareça o Martial aí, né? Vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro, né? Tá, o mistério tá lançado, vamos ver. Então é isso, galera, chegou mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva no canal, vamos falar um pouquinho aí sobre o Flamengo que enfrenta o Bahia amanhã, né? Temos aqui uma prévia da escalação, né? Que o Flamengo aí tem alguns jogadores desfalcados e alguns que voltaram, né? Que é o caso de Arrascaeta e Gabigol. Eles estavam um pouco fora de alguns jogos, né? Devido a uma lesão que tiveram. Gabigol teve a lesão no mesmo dia de Pedro, né? No mesmo local, porém a dele foi um pouco mais complicada, né? Tanto que ele demorou mais para voltar. Está voltando só agora, né? E acabar sendo um titular, visto que Pedro teve uma lesão bastante grave, né? Que só tem a previsão para voltar próximo ano. Mas aí temos uma prévia para a escalação desse jogo da seguinte forma, né? Rossi, né? Na verdade, Matheus Cunha no gol, né? Que é o jogador de Copa. Aí tem Léo Pereira, Fabrício Bruno, Alexandro. Acredito que Varela não vai conseguir estar disposto, né? Então vai ser, no caso aí, Wesley, né? Então vai ser Wesley e Ayrton Lucas nas laterais. Alexandre não pode ainda jogar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Meio de campo, acredito que Pulgar vai estar disponível. Ele jogou pouco, né, contra o Chile, então ele estava apto, né? Dela Cruz não se recuperou a tempo, então devem entrar aí, né, Alan, né, ou até Léo Ortiz. Ele coloque aí Léo Ortiz na frente, aí no meio de campo. Arrascaeta e Gerson, que se recuperou a tempo, né? E lá na frente, né, pode ir Bruno Henrique, Gabigol ou Luiz Araújo, né? Muitos optam aí pelo Luiz Araújo, um jogador rápido que vem sendo essencial pelo Flamengo, né? Mas é isso, torcedor. Quem vocês preferem? Luiz Araújo na frente ou Gabigol? Eu voto por Luiz Araújo, né? Vem aí sendo fundamental, né? Mas se Tite mudar aí a forma tática do Flamengo, né? E colocar Gabigol centralizado, Luiz Araújo na ponta e Bruno Henrique na outra, né? Ele vai ter que aí tirar um meia, né? No caso ele pode retirar aí o Alan e deixar uma trinca aí, né? Arrascaeta, Gerson e Alan, né? E lá na frente 3 atacantes. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe pra gente sua opinião aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.